tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre sustentabilidade ambiental. Levar em consideração a sobrevivência das gerações futuras ao utilizarmos os recursos naturais hoje, pensando na exploração responsável da natureza, respeitando seus limites e a conservação de seus recursos naturais, como fauna, flora, solo, corpos d'água e o ar. Eu sou o Sérgio Zimmermann, arquiteto, consultor. Oi, gente, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nossa convidada de hoje é pós-graduanda em Direito Ambiental. De 2016 a 2023, superintendente estadual do IBAMA, passando por diversas funções na área do meio ambiente, como secretária executiva do Proguaíba, diretora-geral e secretária substituta do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, diretora administrativa da Secretaria do Meio Ambiente de Porto Alegre e presidente da Fundação Municipal de Meio Ambiente de Gravataí. Bem-vindo ao programa, doutora Cláudia Costa. Obrigada pelo convite, estamos à disposição. Vamos lá. Bem, como já é de praxe, começo perguntando à cidadã Cláudia Costa. Quem é? Quais suas origens até conquistar o diploma universitário? Bom, eu sou natural de Jaguarão, extremo sul do estado. Doble chapa, como todo mundo chama, né? Meu avô uruguaio. Saí de lá como, na época, não tinha universidade, né? Nasci lá em 1900 e bolinhas, não vamos dizer a idade, né? Não precisa. E aí, quando terminava o ensino médio, o pessoal ia para Pelotas, né? Então, sou eu mais 3 irmãos, aí eu fui para Pelotas e depois não retornei mais a Jaguarão, né? Fiquei um tempo em Pelotas, trabalhei lá no Bradesco muitos anos e depois vim para Porto Alegre, foi que eu comecei a trabalhar na área ambiental, em 98, no governo Brito, no Proguaíba, e de lá não abandonei mais, porque é uma causa bem boa, né? A gente gosta de trabalhar nisso, tanto é que eu comecei a fazer o curso de biologia e parei porque não tinha tempo na época, mas é uma pauta muito importante para a gente e eu gostei muito. Que bom. Poderia falar para a gente como é que está o meio ambiente no Brasil, na questão legislativa? Nós temos algumas leis importantes, que nem a Lei de Crimes Ambientais, que é onde o próprio IBAMA se baseia para a lavratura de autos, fiscalizações, que é a Lei 9.605 de 98. Tem uma lei antiga, que é utilizada ainda, mas eu acho que ainda precisa fazer algumas mudanças e alterações, porque o mundo vai mudando e as nossas leis precisam acompanhar. Então, nós temos leis boas, o Estado também tem uma legislação boa, ela era muito restritiva, ela era antiga e ela foi alterada, se eu não me engano, em 2022, 2021, que é o Código Estadual de Meio Ambiente. Então, a nossa legislação é boa, muita gente reclama, principalmente dos países da Europa, porque diz que é restritiva, mas eu acho que ela é importante para manter o nosso meio ambiente, nosso ecossistema intacto é impossível, né? Porque qualquer licença que tu emita para uma fábrica, alguma coisa, tu está dando uma licença para poluir ou desmatar, então é um dano. Mas então a gente tem que tentar diminuir esse dano, né? Porque a gente não pode parar o progresso, né? Então tem que andar as duas coisas juntos, né? Sustentabilidade com desenvolvimento, que é primordial hoje em dia e tem como conseguir isso. Mas nas leis brasileiras teria alguma assim que te chama a atenção? Ah, essa lei é uma lei pioneira, essa lei serve de exemplo para outros países. A Lei de Crimes Ambientais, essa 9.605, e ela foi regulamentada pelo Decreto 6514, essa aí eu acho que no Brasil, no mundo não tem nenhuma como a nossa, porque ela abrange tudo, desde desmatamento, caça, que é um tema bem importante, né? Então, acho que essa nossa legislação ela é boa. Eu acho que ela precisaria ser atualizada um pouco, mas ainda ela serve muito bem. Atualizada em que sentido? Nesse sentido, assim, ó, por exemplo, eu vou falar um tema polêmico agora, né? Que é, por exemplo, a caça. O estado do Rio Grande do Sul foi o último estado que proibiu a caça, né? Que está na lei que é proibido caçar, apanhar espécimes nativas, silvestres, sem licença. E eu sou contra a proibição. Porque se a gente for analisar desde a época que era autorizada a caça, tu tinha um limite de animais que pudessem ser abatidos,
estava tranquilo. Por exemplo, o Sérgio, né, é caçador, tinha 15 lebres ou aquele outro bichinho que vocês comem com polenta, que esqueci o nome aí. Tinha um limite e não acaba. Aí, Perdiz. E perdigão também. E perdigão. Marreca. Isso, todo esse tipo, assim. E tinha um limite por mês para cada um. Então, tu caça os teus 10, vai para casa, porque tu sabe que no mês que vem, ou daqui a 60 dias, tu pode ir de novo. Com a proibição, a caça não acabou. Sim. O pessoal sai caçando, só que o que ele faz? Em vez de pescar caçar 5 ou 10, eles pegam o que vem pela frente, porque eles não sabem se vão conseguir depois, ou se eles forem pegos, vão ser multados do mesmo jeito, com 10, 5. Claro que a multa é maior, é de acordo com a quantidade. Sim. Então, é mais grave. Então, vou arrumar confusão realmente com quem é contra a caça de qualquer tipo, mas eu acho que seria primordial, acho que rever esse... Hoje é só o java-porco, né? O javali e o java-porco, mas porque ele foi declarado uma espécie exótica invasora e foi declarada a periculosidade pelo IBAMA. Demorou muito também, levaram mais de 10 anos para declarar a nocividade. E agora não tem mais o que fazer, porque ele já tomou conta, então... Só os caçadores não conseguem fazer isso, porque é muito bicho. Tem culpa também o governo, tanto do estado quanto federal, porque eles tinham que... existiam pessoas que criavam javali, gastaram muito dinheiro, montar uma estrutura para vender a carne. E de uma hora para outra, o governo do estado resolveu proibir, e quem investiu, quem investiu deu, não ressarciram as pessoas, e o que aconteceu com muitas? O pessoal abriu a porteira e o bicho foi ao mundo, né? E o javali, ele é um animal, ele vai comer outros animais. E vai, ele está acabando com a lavoura. Não, além que dá o desequilíbrio ambiental com os animais, a gente tem que ver pela lavoura. Uma manada, não sei como é que chama de javali, que eles destroem a lavoura em questões de minutos é algo... É um absurdo. E não tem predador, né? Porque como é uma espécie que veio da Ásia, o predador dele seria o leão. Aqui a gente tem nosso leão baio aqui, mas tá em extinção. É um animal forte e violento, né? Nossa, o macho é um absurdo. Ele não tem medo. Ele ataca mesmo. Ele ataca, tu pode estar armado, várias pessoas, ele não tem medo. Então é um perigo. Se tu errar o tiro na caçada, te prepara que ele vem para cima. Não, às vezes não é qualquer arma que abate uma javali, né? Então, até quando nós estávamos quando eu estava no IBAMA, eu conversava com os veterinários, eles achariam que o governo federal tinha que dar um incentivo, como se fosse um abono, alguma coisa para a caça, para incentivar, porque é um esporte caro. A arma é cara, a bala é cara, então muitos não vão fazer. Então, isso seria até prioridade de arrumar algum recurso, não sei se de multas, alguma coisa para incentivar. E não tem aqui no estado aquela patrulha florestal? Patrulha ambiental. Mas eles não caçam. Eles não caçam. Mas quem caça é os caçadores. Mas eu acho que a patrulha ambiental vai atrás dos caçadores para ver se tem todos os papelzinhos. Eles fiscalizam. Se os cachorros têm o laudo, não sei o quê. Se eles têm o colete, se eles têm o CR. Mas então, se eu não me engano, nos Estados Unidos, Canadá, a patrulha, daí acho que lá é florestal. Lá é florestal. Aqui é a patrulha ambiental da brigada. Eles até poderiam, mas eles também não têm o armamento adequado, porque a brigada usa uma .40, eu acho, não sei se todos tiverem. Só que a função do batalhão ambiental é fiscalização. Como disse o Sérgio, é fiscalizar os CACs, né, que é os controladores, os caçadores, se os animais estão bem cuidados, se o armamento está adequado, se tem a autorização do IBAMA. Então, a caça ou o abate eles não realizam, não. Mas aí que entra em coerência, na verdade, o caçador, né, ele enfrenta vamos dizer assim, uma gincana para conseguir caçar, né? Porque ele tem que ter o armamento liberado, devidamente apostilado no Exército, ele tem que ter o registro de CAC, que já é uma complicação, tem que fazer uma série de coisas para tu ter o registro de CAC. Não é qualquer um que consegue. E depois de tu ser um CAC, com as armas todas apostiladas, aí tu tem que entrar no IBAMA para se cadastrar, ter o CPF. Como caçador. Tem uma guia.
Tu vai para caça, tem que levar guia. Então tu vai caçar e leva uma pasta desse tamanho, porque se bater a brigada, tu tem que ter toda a papelada. E os cachorros também. Tem um negócio do papelzinho dos cachorros lá que tem que que tem que ter o laudo veterinário. Aí eu sou favorável, porque... Pode pegar o rebanho, o hospedeiro, né? O cachorro hospedeiro. Não, aí eu já vou pelo lado dos maus tratos aos cães. Sim. Porque o que acontecia muito? O caçador sem controle leva o cão é machucado e eles abandonavam. Nossa. Então, o pessoal até criticou muito quando o IBAMA autorizou com regras, porque eles têm que ter o colete com identificação, chipado, com laudo veterinário, porque eles podem se machucar. Às vezes até tu machuca até na rua com o teu cachorro. Até porque ele enfrenta o porco e ele se machuca. Então, tem que ter um laudo veterinário, porque ele sai da caça e leva no veterinário para tratar, tu tem kit de primeiros socorros, só não pode abandonar os animais. Acontecia muito. Desculpa o ser, mas os sem vergonhas, porque quem é caçador mesmo, tu investe no cão. E esses cães são muito caros, né? Cão mesmo, disse assim, ó. Então, eu eu não gosto que utilize cães, porque eu acho, me dá pena dos bichos. Eu acho que ainda mais para um cão contra um javali. Não, na parte do agarre. Tu pode ter o cão para fazer que nem de perdiz, para achar, fazer o cercamento, não sei como é que faz, de achar e deixar ele meio assim, mas largar o que nem eles botam os dogo argentino, aqueles cães pro agarre, que aí ataca o bicho, 5 ou 6 cachorros em cima do javali, eu já acho maus tratos, tanto pro cachorro quanto pro javali. O javali vai ser morto, tudo bem, mas dá um tiro e mata. Tem que ter o sofrimento para morrer? Não precisa. Não precisa, né? Eu já vi vídeos do... Coitado do bicho lá gritando e os cachorros mordendo, eu acho que é sem necessidade. Por isso que muitas vezes os caçadores pedem apoio da população, porque tem uns, não posso falar os nomes, né, que fazem esse tipo de coisa. Eu te entendo, só que às vezes a gente fica pensando, não é uma questão de falta de informação, é uma questão de ideologia, né? A ideologia, digamos, o oponente que está do governo diz assim, ai, tadinho do javali. Tu vai matar o javali? Só que daí é isso que acontece. É que tu tem que... né? Não, ele já está descontrolado, porque o IBAMA foi em 2013 que foi declarado nocivo. E estavam estudos, por quê? Porque vem as pessoas que ficam com pena do bicho, e aí para tu não desagradar A nem B, aí vai em estudo, e tu levar 10 anos, aí aconteceu o quê? O descontrole. Eu passei por uma situação bem complicada em 2018, quando deu aquele parque, o Pampa Safari de Gravataí, dos servos exóticos, com licença, eles tinham licença para aqui, porque estava um parque fechado, mas acontece que um animal apareceu com tuberculose. O que se faz nesse caso? Isola, né? Não, tira o animal, se abate. Se abate, tá. Porque o que tu faz com o gado quando tem aftosa? Quem é... Abate. Enterra, né? O rebanho todo bota enterra. Calcário, não sei o que lá. Deu. É aquela coisa, nessas horas, a gente que é meio da rede de proteção, tu fica numa saia justa. Tu tem que fazer o quê? Não, eu tenho que pensar no bem-estar da população, em tudo. Dos outros animais silvestres que tinham no parque, das pessoas que tratam ali, porque a tuberculose poderia passar para as pessoas. Eu não posso pensar só no bem-estar daquele animal, a gente tem que pensar no conjunto, né, de todo mundo. Foi uma novela, porque entrou o Ministério Público Estadual, aí como era o IBAMA responsável, o federal, e nesse meio tempo, 1 ano, os animais lá. E aí quem garante que outros animais não foram contaminados, porque era um parque aberto, né? Claro. Animais silvestres de vida livre, entram, saem, então... Por isso que a gente às vezes tem que avaliar muito essa coisa da proteção, de ser muito das ideologias, como tu comentou, né? Tu tem que olhar bem a necessidade de cada um. Claro. É isso aí. Cláudia, qual a importância do meio ambiente preservado com sustentabilidade para o futuro das novas gerações, no teu entendimento? Isso aí já é uma pauta de anos, né? Todo mundo trata disso, da preservação do meio ambiente. É importante para... Como é que vamos te dizer, assim, como nós estávamos comentando antes fora do ar, principalmente de rios, lagos, né? Que seria o nosso pulmão do mundo, que não é a Amazônia. Então, a gente tem que cuidar todas as licenças emitidas, tanto pelos municípios, porque depois da Lei Complementar 140, que a União repassou aos estados e municípios o licenciamento de atividades, né? Porque a União licencia só grandes obras ou obras que impactem 2 estados ou os 2 países. Então, a gente tem que avaliar muito bem as licenças emitidas, o tipo de empreendimento para não causar um dano maior ou uma poluição.
Porque o problema que eu acho até nos municípios, também nas grandes cidades, é o resíduo sólido, né, que é disposição irregular, não adianta, por mais, é que nem aqui em Porto Alegre, por mais que a prefeitura incentive, o pessoal colocou container, tentaram fazer um teste com container para lixo reciclado, o pessoal não respeita a mistura. Não recicla. Não, além de não reciclar, mistura, né? Então, acho que teria que investir mais também nisso aí, e eu acho que tem que vir na educação, tem que ser com as crianças, porque o adulto já está perdido, né? Exato. Não vai aprender. Alguns até alguma coisa, então acho que teria que incentivar mais a educação ambiental nas escolas, porque a criança chega em casa e cobra do pai e da mãe, né? Claro. Se não está separando o lixo, né? E a parte do esgotamento sanitário, né? Que a maioria das cidades pequenas não trata o esgoto, larga direto em rios, valos e... Bom, E a gente toma de novo, né? A gente toma água. Não, e a gente toma, só que o que acontece? Aí tu tem que gastar muitos recursos para tratar essa água para ficar uma água potável. A água de Porto Alegre é excelente, ela é muito bem tratada, mas aqui custo que sai isso, né? Sim, volta, né? O Estado está sempre gastando de forma errada, porque poderia economizar em outras pontas, né? Cláudia, no seu entender, a preservação do... Quais os desafios na preservação do meio ambiente? O desafio é obrigar os responsáveis nas fiscalizações, por exemplo, lá da Amazônia, desmatamento, incêndio. Não é só a União que é responsável por fiscalizar, porque se tu olhar no papel, na lei, cada um é responsável. O município teria que fiscalizar a sua área, o Estado, as suas unidades de conservação e a União também. A Amazônia é um bioma, claro, né? O bioma amazônico é importante, a União tem que fiscalizar, mas os estados também têm que participar disso. E lá na Amazônia é muito difícil esse apoio. O ano passado mesmo teve várias operações, porque dentro da União, todos os estados têm que mandar servidores do IBAMA para fazer operações na Amazônia o ano inteiro. Então, monta equipes e vai, porque olha o tamanho que é a Amazônia, sim, e mesmo assim a gente não fiscaliza um terço, né? Também, porque bem lá no meio da Amazônia e da fronteira, eu acho que só o Exército chega e olha lá, porque lá tem narcotráfico, né, muita coisa. E já aconteceu de a gente estar com operações lá e precisa do apoio da polícia, porque os agentes ambientais, eles têm porte de arma, eles andam desarmados, mas é para segurança própria. E como é que tu vai entrar no meio de uma floresta para verificar garimpo ilegal, né, o pessoal, sim, que está invadindo terra indígena? Tu tem que ter um apoio da polícia. E teve o ano passado, por questões ideológicas, políticas, principalmente o governo lá do Pará e Amapá, e eles não liberavam a polícia para acompanhar o IBAMA. E aí várias vezes o IBAMA teve que cancelar, porque aí não tinha o exército, de cancelar operações. Então tem que ter sempre fiscalização conjunta, porque a obrigação é de todos. Não é só da União, a fiscalização é de todo mundo. Aí reclamam que não está sendo preservado, mas também não autorizam. Não autorizam. E a gente sabe, em tudo isso sempre tem os seus, como dizia o Brizola, seus interesses, né? Então, quando eu assumi de 2016 o IBAMA, a gente ouvia muito falar que em áreas no Mato Grosso, lá tinha e Tocantins, uma certa senadora da época, que o IBAMA não podia ir fiscalizar. E ela era uma das áreas que mais desmatava de uma fazenda grande. Então... Estava explicado por que não podia entrar. Então, é aquela coisa assim, a fiscalização não é para todo mundo, né? Não é todo mundo que recebe a visita. Então, acho que a lei tem que ser para todos, né? Deveria. Brasil. É o Brasil. Mas aqui no Rio Grande do Sul, graças a Deus, a gente não sofre disso. A gente está num estado muito bem cuidado, não só de agora. Teve mudanças importantes, como eu falei, do Código Estadual, né? Foi atualizado. A fiscalização aqui funciona bem em conjunto. A União, o Estado, municípios, a Batalhão Ambiental faz fiscalização direto com o IBAMA e com a SEMA. Então, aqui, graças a Deus, essa parte ideológica a gente não foi atingido ainda. E qual a importância do Lutzenberg nessa confusão toda aí? Eu vou te dizer assim, é um nome que a gente não pode deixar de falar, né? Que foi um dos pioneiros. A gente não pode ficar sempre nas coisas muito extremistas também, certo, né? Que a gente vive hoje em dia, não só na política, os extremos, tanto de esquerda quanto de direita, tanto na área ambiental, a gente não pode ter extremos, né? Sim, às vezes vai fazer uma obra, né? E aí, não tira aquela árvore ali,
tem que mudar todo o traçado da obra por causa de uma árvore. Bom, então já tem isso previsto, Não, né? já No tem impacto, previsto, tem. tira a árvore e depois planta, ou não Planta sei 40 mil, mas Tu repõe, a reposição florestal obrigatória, né? Tu tira uma nativa, tu planta 15. mas mesmo assim tem os Não, tem, aí ativistas que, sabe? às vezes, Complicada. claro, dependendo de uma árvore, se é uma árvore que tem 500 anos, tu tem Sim. aquele valor histórico. Mas realmente, às vezes, tu vai, por exemplo, fazer uma obra de importância para todo mundo, de uma estação de tratamento de água, de esgoto, tu tem que ver o benefício também para o meio ambiente que a obra vai trazer e para a comunidade, né? Sim. sim. Teve usar um exemplo de tirar árvores, não sei se vocês acompanharam, eu acho que no meio da pandemia, que retiraram umas árvores ali na frente do Comando Militar do Sul, na Praça Tomé, ali na frente da Igreja das Dores, tinha umas árvores enormes, tu olhava ela aparentemente boas. A SMAN autorizou a supressão e o plantio de novas. Fizeram um auê, foi parar no Ministério Público, o Ministério Público questionou a SMAN por que tiraram, e aí realmente cortaram. Se tu fosse ver, quando tu olhava, cortaram a árvore, porque aí até tu tirar a raiz, tu tem que desnucar, como chamam, tem que rebentar a calçada, porque elas, né, tem umas raízes que se espalham. Elas só tinham a casca, elas estavam completamente ocas por dentro. Aí tu imagina num temporal que acontece aqui seguido, cai e mata, né? numa pessoa, Já como teve aconteceu na Redenção. na Redenção, que matou até um juiz. Foi um juiz. E aquela árvore era uma árvore aparentemente que estava saudável, ela não tinha tanto problema como essas aí. Quase que proibiram de tirar. E agora foram plantadas novas, já estão grandes, né? Não eram de frutos, então não pode ter radicalismo nessas coisas, né? A gente tem que pensar em tudo, né? Tu não vai tirar uma árvore só por tirar. Claro. Era questão de segurança, mas quase que não conseguiram tirar as árvores, porque o pessoal estava reclamando. Teve uma árvore também, quando construíram o elevado aqui Aqui um rapaz se agarrou da URGS ali. Estudante subiu para não tirar. Mas isso acontece. Né? Acontece em todos, não é só aqui, né? No mundo inteiro acontece os radicalismos. E a Amazônia? Qual a importância a Amazônia? Vai ver. Agora não tem mais problema a Amazônia, né? Já nem o Cerrado, né? Já nos primeiros meses. Mas não tem canguru lá, né? Não, a girafa, né? Era a girafa, né? As girafas estavam fugindo do eu vi incêndio. Tudo que era foto, vi canguru, baleia, girafa, olha... Não, esses primeiros meses os índios estão batendo recordes, tanto de incêndios no Cerrado e na Amazônia e desmatamento, mas ninguém fala, né? Meu Deus. Mas quando era o Bolsonaro era Nossa, era diário. Era diário. E os incêndios, e às vezes eles faziam assim, porque tem uma autorização, o ICMBio dá autorização para fazer aqueles incêndios controlados. Principalmente época de seca, lá pro lado de Tocantins, porque tu faz o controlado, porque tu tem a matéria orgânica seca ali, qualquer coisa entra em combustão, às vezes até um espelho caído, um pedacinho, né, de espelho no chão, então tu faz o incêndio controlado. Até isso denunciavam que a União estava colocando fogo, que era para aumentar áreas para plantio, o que era mentira, é incêndios controlados que existem, mas... Agora é o novo governo, o governo do amor, tudo pode. Pois é. Mas todo mundo falava assim, a Amazônia é o pulmão do mundo. É mentira, né? É mentira. São os oceanos, né? São os oceanos, são as algas, né? Então, por isso que a gente tem que ter um controle maior. Não desmerecendo, a Amazônia é importante, ela controla também o ciclo de água por causa de chuvas, né? Mas ela não é o pulmão do mundo, porque tudo que ela produz, ela mesma utiliza, então ela não consegue repassar nada. Então, a gente tem que cuidar muito bem dos oceanos, águas e oceanos, porque são as algas que fazem, né? Todo o oxigênio que elas produzem, elas não aproveitam nada e repassam para nós. Mas os oceanos estão complicados ainda, né? Porque lixo, plástico demais. Pesca predatória. Nós temos uma lei estadual muito boa que, para variar, está no STF, né? Eu não sei o que não para no STF, que é uma lei que limitou os barcos de fazer a pesca nas 12 milhas. Então, essa lei estadual foi boa para isso, porque nas 12 milhas é só pescador, barco pequeno. Que é nossos pescadores aqui, não é nem amador, mas é a indústria que vive disso, mas não são aqueles grandes barcos, né? Aí eles entraram dizendo que era inconstitucional, que só a União que poderia as 12 milhas. Aqui a Justiça manteve. Tanto é que eu fui convidada, participando da reunião com o governador Eduardo Leite, e eu disse que o IBAMA era favorável, que as fiscalizações que o IBAMA estava fazendo eram em cima da lei estadual.
E é toneladas de peixe que a gente pega, sem licença, com aquelas redes que é aquela emalhe fino, que não passa nada. Então, voltando ao que tu tinha perguntado de lei, essa lei das 12 milhas foi muito importante, mas está lá no STF, eu estava com o Cássio, que ele tinha tirado esse item, estava para votação, então não sei o que vai acontecer. Então, a gente tem que preservar os mares, por causa, né, do nosso pulmão do mundo, cuidar o que larga. O pulmão do mundo, então, são os mares. O pulmão do mundo são os oceanos. Né? O lixo, porque tu pega bichos que tu resgata, principalmente em Rio Grande, pinguins, tartarugas, tu vai ver o estômago deles, só tem plástico, né? Porque eles estão dentro do mar, eles vê a coisinha boiando, não sabe o que é comida e ingerem. Então, a gente tem que cuidar mais nessa parte da fiscalização, isso, e também da pesca predatória. Porque a água e o ar são elementos fundamentais para a vida, né? Seria, então, os principais elementos para o meio ambiente? Não, acho que é todo um conjunto, né? Não é só água e ar, né? É tudo. A água, a gente já falou, é primordial. Ninguém vive sem água, né? Claro. Então, além do custo de tu ter uma água bem tratada, a gente teria que investir mais em preservação de nascentes. Né? Porque aí agora mesmo teve esse problema de estiagem, está sendo corriqueiro no Rio Grande do Sul a estiagem. Então, se os municípios investissem onde nascem os rios, as nascentes, fazer um reflorestamento, uma recomposição florestal, a própria água já começa a ressurgir ali, e seria bem importante, a gente teria um custo menor de tratamento, além de cuidar o pessoal dos dejetos, né? Lixo. E o ar Porto Alegre não tem mais, né, que tinha antigamente a FEPAM, aquelas estações de monitoramento do ar, porque era caro, acho que começaram a retirar, acho que Porto Alegre não tem mais, isso seria importante, né? Mas pelo que a gente vê perto as outras capitais, Porto Alegre ainda tem uma qualidade de ar boa. Eles estão agora cuidando muito do Arroio Dilúvio, né? Porque despejam lixo ali no Arroio Dilúvio, que é um absurdo. É um absurdo. Se tu vê, ele nasce lá em Viamão. A água é límpida, é limpinha. Só que aí, mal sai de lá, é limpa, mas aí depois já tem, né? Porque aí tem invasão, tem as pessoas que ligam direto, né? Sua caixa direto no arroio, o pessoal larga lixo. Então, eles estavam fazendo um trabalho bem bom aqui no dilúvio, estavam fazendo uma dragagem. Não sei se vocês passavam ali no Piranga. Tiraram até o sofá uma vez. Não, esse sofá, geladeira. Não, mas estão fazendo uma dragagem de tirar os resíduos. 80 mil pneus em 60 dias. Fora que tem aquele, bem ali perto, lá quase no final do dilúvio, que tem aquela barreira. Que ali eles tiram, já nem sei quantas, ecobarreira, quantas toneladas de lixo, né? Então, isso, a gente não pode cobrar só do poder público isso. O povo tem que ter um pouquinho mais de educação também, né? É o que tu falaste, né? Tem que, de repente, essa geração aí que tá perdida, mas tem que resgatar o pessoal conhecido. E isso a gente fala há anos, né? Só que eu acho que o pessoal não investiu muito, mas eu acho que vão ter que seguir batendo nessa tecla, né? Vamos nas escolas, nas crianças, porque nossa geração está perdida. E se tu olhasse para o Rio Grande do Sul aqui, né, fazer um paralelo com o Brasil, assim, nós estamos no mesmo nível, estamos bem adiantados. Bem adiantados. É? Olha o bairrismo. Não, o Rio Grande do Sul, que nem eu comentei antes, assim, além dessa parte de meio ambiente, fiscalização, legislação, nós estamos bem adiantados. São Paulo também tem uma legislação boa, só que São Paulo, como ela é 24 horas, é muita fábrica, muita indústria, eles têm uma poluição que eles não, né, meio incontrolável. Deu uma melhorada. Eu sou do tempo de ver como é Cubatão, lembra que era um absurdo. Uma nuvem. Não existe mais isso, porque agora tem filtros, as próprias licenças desse tipo de fábrica, tu tem que exigir os filtros nas chaminés, né? Já melhorou muito, mas o Rio Grande do Sul, para os outros estados, não vou dizer que é o melhor, porque aí seria exagero, né? Mas a gente está muito bem aparelhado. Claro que sempre precisa um pouco mais, né? Precisa um pouco mais de investimento. Não vou te dizer que precisaria de só servidores, porque precisa também, porque não é só a máquina que faz as coisas, né? Certo. Porque se tu vai em qualquer lugar e diz assim, eu preciso de servidor. Tá, mas daqui a pouco tu tem num setor, tu tem mais servidor num setor e menos no outro. Vamos fazer uma requalificação, fazer uma gestão. Falta um pouquinho, acho que, de gestão. Vou falar da minha área de formação, né? Um pouco de gestão de recursos humanos nessas coisas. Porque tu faz um concurso para um órgão público,
tu deixa de ser um arquiteto, um advogado, tu vira um analista ambiental. Aí tu não vai escolher o que tu quer fazer, tu tem que ver o que é a necessidade do órgão, né? E às vezes acontece muito, tanto no Estado como na União, onde vejo a pessoa, não quero fazer isso, eu sinto muito, a gente precisa, nós vamos ter que ter, né? Então, precisaria de investir também em qualificar, eu acho que, de repente, um programa de incentivo de produção, que no IBAMA eu ainda faço sair em janeiro, ainda me considero. Tem um programa assim de metas, porque eu acho que é uma coisa que aí fica aberto ao público para saber o que um servidor faz, porque senão fica aquilo de, servidor público não faz nada, e é mentira. Muitos fazem, são poucos que não fazem. Então, de incentivar, porque aí se tu tem metas definidas, tu tem que atingir aquela meta. Na União é assim, tu não atinge a meta. Aí passa 6 meses, te mostra, fulano, tu não atingiu. Se ele segue não atingindo o ano inteiro, o ano que vem ele tem redução de salário. Então, aí obriga, já que tu não quer por bem, obriga. Então, acho que no Estado, de repente, poderia ter alguma coisa de um incentivo, de produção, porque tu não pode obrigar a chegar e dizer assim, eu vou querer que tu me faça um parecer num dia, porque depende do processo. Né? Tem processos que são complicados, por exemplo, no estudo de um EIA-RIMA, né? Um estudo de impacto ambiental, tu não consegue dar um parecer assim. Mas tem coisas mais simples que tu conseguiria fazer num dia ou em 2 dias. E tem servidor que leva 15, 20 dias para dar um parecer. Por quê? Porque não está sendo cobrado, porque, sabe? E hoje em dia todo mundo tem medo, né? Assédio moral, tu cobrar de trabalho de servidor, hoje em dia tu é ameaçado com o processo de assédio moral. Então, eu acho que deveria investir também no servidor público de melhorias, de qualificação e um incentivo, quem sabe um incentivo financeiro até. Me diz uma coisa, essa área do meio ambiente, né, sempre tem algumas polêmicas, né? E tem até esse termo ecochato, né? Que está muito em voga aí. Né? E há anos, né? Por causa que alguns são radicais. São uma coisa assim... Nada pode. Nada pode, né? Porque a coisa é intocável. É que nem aqueles que querem transformar a cidade num museu, né? Não pode derrubar nada. Não, desculpa até te interromper, porque tem uma obrigatoriedade da Justiça Federal agora que o Estado é obrigado a ouvir o IFAM para tudo que é licenciamento, mesmo que não tenha resquícios de ter algo antigo ali. Agora, tu imagina, o IFAM é o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Não tem quase servidor aqui. Então, é mais uma demora para tu conseguir uma licença, porque mais uma burocracia que inventar. Tu vê que é o seguinte, tu vai, por exemplo, vai a Paris, tá? Sobe lá no Arco do Triunfo e olha 360 graus assim ao teu redor, o que tu enxerga? Um perfil urbano absolutamente perfeito, né? Não tem um prédio fora daquele perfil urbano. Aí tu vem para aqui, para nossas cidades do Brasil, começa a contemplar nossas cidades, olha o perfil urbano, o que é? Não tem. Não tem, é uma esculhambação. Não tem perfil. Aí vem essa ideologia. Essa é quase uma ideologia, né? De manter prédio aqui, manter prédio lá. Quer dizer, não tem um perfil urbano traçado na cidade. O arquiteto falando. É o arquiteto falando agora. Nós não temos um perfil urbano. Depois cai a marquise, te lembra? Vou pegar agora o outro extremo. Claro que se tu chegar ali na Praça 15, né, tem o prédio do Correio, tem o museu, tem e tal. Aqueles prédios são prédios clássicos, é lógico, né, que aquilo ali é o centro da cidade, conta a história da cidade. Né? Mas daí tu encontra ali por exemplo, como é o nome daquela rua ali? Riachuelo, né? Um prédio que se ruiu e tem só a parede dele ali. E está parado porque... Até agora. Foi aqui. Tiveram que mudar o trânsito, tudo, não sabe que ele estava ruendo tudo. Mudaram tudo. E só existe a fachada dele ali. Não tem prédio. E aí o problema... Vamos passar a bola para a nossa advogada. O problema é assim, quando... Eu acho que tem que preservar, o arquiteto é histórica, mas tu não pode obrigar as pessoas, que o problema é assim, tu vai fazer uma recuperação de um prédio histórico, vou me meter que não é a minha área, né? Sim. Mas é muito caro, porque não é qualquer arquiteto que pode, e aí esse prédio aí, eu lembro que a família disse que não tinha dinheiro para fazer, aí entra o Ministério Público, querem obrigar, aí a família tem que ser
indenizada porque vai ser desapropriado, que era um Não, prédio mas nunca particular. paga o valor que Nunca era. paga o valor. Aí vai ter essa discussão na justiça. Que Não, vai e levar esse alguns prédio aí, o anos. problema era que eu não sei se era do IFAM ou era do Estado, que eles queriam que fosse recuperado. Eu digo, se fosse só a fachada, é simples, mas parece que queriam recuperar assim, internamente como era. Eu digo, gente, isso aí não existe, tu construir um prédio e fazer igual o que era lá em 1800. Então, acho que essas coisas poderiam mudar. Tu manter a fachada. Agora que tu falou ali na Duque, perto da Assembleia, tem um prédio que assim, ele manteve a entrada e atrás construíram um prédio alto, tem até um mercadinho, é na frente do... Eu né? sei. E ele tem azulejos, tem os azulejos. Tem isso. Bem bonito. É bonito, ele manteve só a fachada, só Sim. manteve a parede da frente e o resto foi, né? Tem aquela história, não apaga, mas também não pode obrigar as pessoas. Agora Mauá, o que é... O podcast vai para todo o Brasil, mas nós estamos aqui em Porto Alegre. Mas assim, ali na Mauá tem aquelas garagens, né? Só com a fachada, que é horrível Sim. aquilo. Aí tu olha e parece aqueles filmes de terror, tudo abandonados aí dentro. Não, e quer dizer, Na chegada da cidade. um turista Horrível. de fora que está entrando em Porto Alegre, Nossa. pela Mauá ali, vê aqueles prédios todos ali, que é tudo estacionamento. Ele agora. deve achar que ele tá no túnel do tempo, voltou para aquela cidade. Não, isso que agora já deu uma faroeste, melhorada por causa dessas pinturas Sim, do o muro da Mauá, o né? muro Que melhorou bastante. o muro o tá- secretário Schirmer, isso aí vamos puxar a bola pro meu, Não, pro meu vereador aí, ó. Ele está incentivando, está fazendo essas mudanças do quadrilátero, Sim. de reformas no centro para trazer o povo de volta para o centro de Porto Alegre. Sim. Porque o pessoal, além de estava feio, o pessoal estava com medo também, né? De muito assalto. Então tá tendo melhorias, né? Nesse Não, sentido. Só que essas garagens aí vão ter que botar abaixo. Sim, porque Ou daí... fazer uma reforma, e não sei porque se isso é tombado ou se não é, porque hoje em dia a gente não duvida mais nada, porque, como eu sou de Jaguarão, eu falei, Jaguarão é uma cidade histórica, né? mas Era Jaguarão cidade tem heróica. prédios maravilhosos. Não, né? é uma cidade histórica, né? Tanto é que é a cidade heróica chamada que a gente botou para correr os castilhanos quando tentaram invadir. E tem uns prédios maravilhosos lá no centro, né? Vocês Sim, conhecem? o Museu Carlos Barbosa. Não, ele está todo inteiro. Só que aí Isso. bem no centro, lá onde tem a Igreja Matriz, que foi reformada, ficou muito boa, o IFAM resolveu lá tombar alguns prédios. Eu acho que eles não quiseram ter trabalho, eles tombaram 800 prédios no entorno da igreja. Aí a minha mãe mora 2 quadras de lá, e não é uma casa antiga, Sim. é uma casa, né, velha, que nem eu digo a mãe, mais antiga, mas não tem valor histórico nenhum. Sim. Então, se ela quiser botar abaixo, não vai poder, porque eles resolveram fazer aqueles pré-tombamentos todo assim, porque eu acho que para não ter trabalho. Então, isso às vezes que desqualifica e o pessoal fala mal desses institutos. E não tem incentivo nenhum, né? Não tem sentido nenhum. Quer dizer, eu vou manter o meu prédio aqui, mas então me libera pelo menos o imposto predial, alguma coisa. Não, isso o prefeito lá tinha feito principalmente nas as ruas centrais, Sim. de quem mantivesse os prédios históricos pintados, ele ia dar desconto em IPTU, que aí pelo menos incentiva, né? Mas é Jaguarão daqui a pouco não tem recolhimento de IPTU, né? Porque toda a cidade é do jeito tombada. certo. Aí eles vão ter que pagar um pedágio, tipo aquele de turismo. De que turismo tem. em bombinhas, né? Que tem bombinhas, vai ter né, que por ser alguma exemplo. coisa assim. Que loucura. Mas, Cláudia, a gente queria... Nós fugimos bastante, desculpa, né? A gente fugiu um pouquinho do tema. Não, fugimos, Mas foi o indo. Isso é bom. Isso é bom. É bom. Então, a gente queria te agradecer a tua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Queria deixar o microfone aí para tuas considerações finais, algum tema de meio ambiente que tu acha importante. Enfim. Não, acho que a gente, né, que disse, parece que a gente fugiu um pouquinho do tema, acho que não, que tudo hoje em dia envolve o meio ambiente, né? Nada, qualquer coisa tem a ver, tanto é que eu vou falar da minha parte, que eu quero falar da lei do Sansão. Oh, o que é isso, né? lei de Sansão? Mas sabe o que eu acho que aconteceu? É. Nós começamos a falar paralelamente do licenciamento, É. porque o meio ambiente Sim, e Mas, a Porque o questão licenciamento também abrange mas todos esses itens, né? Mas essa parte de história não deixa de ser um meio ambiente, Não, sim, né? sim, tem. Importante. Então, que é falar de uma legislação que foi que o próprio Bolsonaro sancionou, que é a Lei Sanção, que é aquela lei de maus tratos, que aí vão chegar e dizer, que tem a ver com o meio ambiente? Tem a ver com o meio ambiente, porque apesar da lei falar só de cães e gatos, eu acho que dá para a gente meio que usar um pouquinho ela para outros animais, porque se tu tendo um meio ambiente equilibrado, tu tem que manter os animais silvestres ou domésticos, que seja sem maus tratos, né? Então, essa lei dele foi boa porque deu cadeia, porque esses crimes de menor potencial
né? Antigamente, maus tratos é até 6 meses, né? Aí ninguém ia presa, pagava uma multinha. Então, isso pode ficar até 4 anos. Então, eu achei essa... Ele já estava me despedindo e eu já estou, se deixar... Justamente é isso. Então, é uma coisa que os municípios podem utilizar muito na fiscalização de meio ambiente, quando vai fazer... Porque quando um fiscal vai para fiscalizar, para dar uma licença, quem é fiscal mesmo sempre já vai com uma visão mais ampla, né? Aí eu às vezes até dizia para ele assim, se tu vai fiscalizar tal coisa, não olhe mais para o lado, porque senão tu não faz, né? Porque sempre tu vai encontrar alguma coisa. Ainda mais se tu tem um fiscal muito chato, né? Porque tem uns que são demais. Então, é importante, às vezes, quando tu tem um olhar abrangente para essas fiscalizações e sem ser extremista, né? Porque, às vezes, tu pode querer autuar ou barrar alguma coisa, às vezes existe desconhecimento, ainda mais no interior, por mais que diga hoje em dia, tem televisão, tem internet, às vezes o pessoal lá do interior, com seus 70, 80 anos, a pessoa a vida inteira fez tal coisa e segue fazendo, e para ele não era crime, né? Como as leis vão sendo atualizadas, não era crime. Então, às vezes, tu tem que ter também um olhar diferente para todo tipo de autuação, fiscalização. O que ainda tem muito, não sei se essa lei sanção tem algum tipo penal que abarque. Seria, por exemplo, as pessoas que deixam os cachorros, principalmente, em coleiras bem curtas, né? Aí não abarca, sabe por quê? Porque o que dá, assim, maus tratos é sem água, sem comida, em lugar sujo, insalubre. Porque se tu for olhar, acho que nisso aí não cabe, porque as correntes são vendidas de 1,5 m. Então, se tu compra aquela corrente, eu sou contra animal preso em corrente, então não tenha, né? Sim. Mas isso aí não, a não ser que ele fique longe numa corrente preso, longe de água. A comida eu já não considero, porque normalmente, por exemplo, veterinário disso, dá a ração uma vez no dia ou 2 vezes no dia. Eu tenho cachorro, eu dou de manhã cedo e final da noite. Então, se tu for ver na minha casa, é maus tratos, porque ela não tem o prato de comida à vontade. É aquela porção ideal de manhã, porque ela está gordinha, ainda tem que ser menor ainda, né? É aquela porção ideal. Não pode faltar água, né? Porque um animal, às vezes, ficar um dia ou 2 sem comer, não estou incentivando, ele consegue sobreviver. Agora, a água faz muita falta, né? Então, essa lei eu achei bem importante para ser utilizada no meio ambiente. Agora que tu falou isso, me lembrei de uma coisa. Quando chega no verão, aqui em Porto Alegre, né? O pessoal vai para a praia, né? Abandono muito cachorro. E tem muita gente que deixa o cachorro sozinho o fim de semana inteiro no apartamento e fica aqueles uivos, o cachorro uivando. Aí isso é maus tratos. Isso é maus tratos. Isso é maus Dá tratos. para denunciar. Dá para denunciar. Pode ligar eu agora até que não tenho, o Batalhão Ambiental tem um WhatsApp. Depois eu deixo com vocês coloquem ali para qualquer tipo de denúncia, tanto de animais, de maus tratos, de crime ambiental, até se vocês encontrarem, já aconteceu aqui 2 ou 3 vezes, vocês verem um cervo correndo na cidade, né? Não sei se vocês lembram, ano passado eu tive que estava lá no Veleiros, acho que ele queria andar de barco. E era desses exóticos, era um Axis. É melhor o cervo correndo do que os jacarés na Flórida, né? Mas é que um cervo desses assustado, ele é um animal grande, ele pode causar um acidente, né? Porque ele passa um carro, então são telefones que pode ligar para eles, eles vão. Só que nesses casos de apartamento é complicado porque tu não pode entrar, né? Só se tu tiver um mandado. Então, teria que, de repente, um vizinho ou alguém ir atrás, porque aí tu sabe quem é o proprietário, quem é o dono, dá o endereço, porque é maus tratos tu deixar um animal um final de semana inteiro sozinho. Por mais que diga, deixei água e comida, não pode. Ainda mais cachorro. O cachorro precisa de contato. Mas no verão, em Porto Alegre, 40 graus, não tem como. E deixa um potinho de água na rua para os cachorros abandonados. Fora os que vão deixando pela freeway. Não, o abandono agora até diminuiu um pouco. Antigamente, quando era com cepa, eles recolhiam muito, né? Aí diz assim, tu não quer ter um bicho? Eu acho um absurdo. Tu adotou a responsabilidade até morrer, né? Mas se tu não quer, arrume alguém para doar, não abandone, porque não existe protetor, não existe lugar que recolha, né? Porque tu me diz assim, uma ONG que pegue. Não, as ONGs estão lotadas porque elas sobrevivem de arrecadação, né? Então não tem, ou então não abandone, arrume alguém, porque ainda tu abandona numa freeway de uma via expressa rápida, é pro bicho morrer atropelado, né? E pode causar um baita acidente. Além do bichinho morrer, pode causar um acidente e matar pessoas, porque dependendo do tamanho do cachorro, sei lá o quê, diminuiu bastante, porque por causa das câmeras, né? Porque o brasileiro só respeita a lei quando dói no bolso ou sabe que vão pegar. Então, como tem muitas câmeras, diminuiu aqui, mas o abandono segue muito grande.
Que bom, sempre aprendendo, né? Esse programa é super instrutivo. E aí, mais alguma coisa que tu gostaria de deixar para nós aí? Não, eu acho que era mais isso, né? Que o nosso ir atrás que o desenvolvimento sustentável é um processo contínuo, né? Então a gente tem que ir sempre atualizando legislação. E sustentabilidade é o quê? É preparar o ambiente para o futuro. Para a geração futura. Para a geração futura. Então a gente tem que sempre tentar todos os empreendimentos novos, tentar que tenha o menor impacto possível. Sempre vai ter impacto. Como eu falei, quando tu dá uma licença, é para alguém, vai gerar um impacto, vai gerar algum problema, mas tentar o impacto gerar, minimizar, né? Ou não ter poluição, Sim. ou Porto Alegre faz muito bem isso, né? De fazer as compensações principalmente quando tu cria um condomínio novo, um prédio comercial que vai ter muitos carros, de fazer uma compensação de... o pessoal não gosta muito porque é o meio ambiente que utiliza de fazer a compensação de fazer uma avenida maior, uma rotatória, mas isso aí influencia também no meio ambiente, né? De uma diminuição de carros, de volumes de carros, porque o carro também, né, gera poluição, ainda mais se o carro está meio desregulado, uma poluição. Então, importante. Que bom. Muito obrigada pela tua participação. Imagina. Estamos abertos aí, quando desejares retornar. Quando quiser, estamos à disposição. Só não me deixa muito solto no microfone, porque vocês já viram que quando é para falar dessa área, né, de meio ambiente, proteção animal, quando a gente fala do que gosta, tem que cuidar que fala demais, mas aí né? que fica bom, é para falar mesmo, né? Que bom. Cláudia, muito obrigado pela tua presença. A gente deixa aqui as portas abertas aí, se tu quiser voltar aí, e vamos provavelmente te provocar no futuro aí para um outro tema específico aí, para a gente poder falar aí novamente sobre essa questão do meio ambiente. E se quiseres deixar algum recado. Não, agradeço, né, o convite de vocês, é muito bom esse podcast. É a primeira vez que eu participo de um. E ainda disse para o Sérgio assim, não tem como negar um pedido do Sérgio, né? Amigo de longa data, e a gente sabe que é um programa sério, então a gente não seria uma perda de tempo, é importante, né, essa divulgação. Então, só vou deixar um recadinho pro pessoal aí, cuide um pouquinho mais do meio ambiente, né? Vamos caminhar um pouquinho mais, quando puder, deixar o carro... Você é aquela chata, né? Deixa o carro em casa, não todos os dias, porque a gente sabe que não dá para depender de transporte público, né? Mas eu chamo um Uber, caminho um pouquinho. Isso. Se cada um fizer um pouquinho, já ajuda, né? Eu comprei uma bicicleta agora. É bom, porque cuida da saúde e já tira o carro da rua. Se tirar um dia que tu tire o carro da rua, já ajuda bastante, né? Bem, pessoal, nós temos uma promoção em curso. Dom Cássio Selaiman presenteou o nosso programa e nós vamos sortear este kit. Modelo assador, tamanhos 7,5, 9 e 11 polegadas. Mas, para você participar, é necessário que preencha os seguintes requisitos: ser residente no Brasil, se inscrever no canal, nos comentários colocar seu nome por extenso, curtir, compartilhar. Se inscrever também em uma das nossas mídias sociais, Instagram ou Facebook. O sorteio será no dia 18 de setembro, durante a Semana Farroupilha. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Então venha com a gente, se inscreva no canal e em uma de nossas redes sociais. Curta, compartilhe e deixe seus comentários. E dia 18 de setembro, concorra a este kit exclusivo de facas Dom Cássio Selaiman. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil. Eu, né?